Consultório tem sido um lugar importante para pensar na solidão, com o que sofremos quando nos sentimos sós, do que alguém fala quando se queixa de solidão, porque é, na verdade, mais fácil estar mal acompanhado do que só. É claro que o significado de cada sofrimento é relativo a uma história e suas contingências. Contudo, eu penso que a solidão frequentemente envolve rupturas no que experimentamos como pertencimento. Lembro-me de uma conversa antiga que tive com meu pai sobre o meu avô, que na altura já tinha mais 100 anos. Ao trazer notícias sobre ele, me disse: ele está bem, mas cansado de viver, se sente sozinho. Meu avô viveu a velhice cercado dos seus muitos filhos e inúmeros netos. Foi amado, cuidado de muitas formas e poucas vezes enfrentou sua velhice sem alguém ao lado, colhendo ele mesmo o fruto, tendo estado toda a vida ao lado de outros de quem diligentemente cuidou. Do que se tratava então a sua solidão? Mais uma volta e o ponto ficará claro. Como respondemos a muitas perguntas: quem é você? Quase sempre narramos as muitas pessoas que nos atravessam e vão nos dizendo a que outros nós pertencemos. Aos 100 anos, meu avô já havia perdido estes muitos outros que remontavam todo o seu legado de pertencimento. Todos aqueles que o reconheciam como algum desses muitos eus que já haviam perdido. Para mim, isso é solidão. Não é por outra razão que sofremos quando um grande amor se rompe. Perdemos o outro e com ele este eu que existia na relação. E assim nos sentimos sós. Esse texto que eu li agora é uma postagem de Instagram, que está lá no feed do Matheus Souza, psicólogo, clínico, professor, pesquisador de terapias contextuais, da tribo aqui da aceitação e compromisso, da ACT e das outras terapias contextuais. E quando eu li esse texto no feed do Instagram, eu mandei mensagem para o Matheus na hora e falei: a gente precisa conversar disso lá no MevRec, sobre solidão. Matheus, seja bem-vindo ao MevRec, o podcast mais Mev do Brasil. É um prazer te receber de novo. Você já participou da nossa Mev Week e agradecer por você estar com a gente. Eu que agradeço, Luiz. Mais uma vez está trocando uma ideia. Espero que o papo contribua com esse movimento que vocês têm feito, que eu tenho acompanhado com muito interesse. Então vamos falar de solidão, né? Isso aí. Matheus, o texto, assim, me fez pensar muita coisa. Me fez pensar sobre a solidão que a gente vive como indivíduo, que no fim a gente está sozinho mesmo, né? Não importa se a gente está com uma outra pessoa ou não, os nossos sofrimentos, mesmo acompanhados, é a gente que está passando por eles. Me fez pensar nas nossas relações, nas nossas histórias, o que compõe a nossa vida e a solidão da clínica. Então é sobre isso que eu pensei em a gente conversar hoje. Eu acho que o pessoal aqui do MevRec vai gostar muito. Matheus, o que é estar sozinho? Qual que é o peso que a solidão tem? O que você pensa sobre isso hoje, no nosso tempo? E como que isso Ok. aparece no seu consultório também? Acho que a primeira coisa, Luiz, que sua pergunta me faz pensar é que, por mais que a gente fale da solidão como um bloco, né, como uma experiência que é da ordem do sofrimento, como uma experiência que é da ordem do inevitável, como algo que tem um impacto grande na nossa qualidade de vida, no nosso tempo de vida, inclusive. A gente poderia dizer que solidão é uma experiência extremamente diversa. É muito importante que a gente tenha em vista que uma queixa ou uma fala de alguém sobre solidão pode ser muito diferente da fala de uma outra pessoa sobre solidão, né? Eu acho que você pontuou muito bem, né? Dessas todas que você destacou, uma que me interessa muito, assim, uma que talvez seja uma experiência de solidão, que eu acho que é muito fundamental para a gente pensar no paciente, no terapeuta, porque remonta à nossa condição humana, é essa de que em algum momento da nossa vida, quando a gente começa a aprender a falar e começa a descobrir que
o outro não sente e não pensa exatamente o que a gente está pensando e sentindo, e que a gente conta com palavras para poder tentar levar algo da nossa experiência para o outro, o que nem sempre é muito simples, inclusive, né? E às vezes até para reconhecer nossa experiência, faltam as palavras. Eu acho que quando a gente se dá conta disso, a gente começa a experimentar uma solidão que é fundamental, né? Ela é uma condição, ela é uma consequência de sermos esses organismos esquisitos que refletem sobre a própria existência, em alguma medida, fazem o melhor que podem para comunicar ela, mas que sofrem por isso, né? Eu acho que essa é uma experiência de solidão que talvez esteja na base de todas as outras, né? Mas talvez o médico, o terapeuta, o profissional que está nesse lugar da clínica, ele é tal e qual o sujeito que ele atende, ele compartilha dessa experiência, mas ele é muito consciente disso, né? Então, isso coloca ele numa posição, às vezes, de ser aquele que sabe que ele vai fazer o melhor que pode, mas existe algo na experiência ali do paciente que ele vai tentar trabalhar com o que é possível, mas a solidão vai ser parte, né, dessa equação aí. E isso é angustiante, né? Eu entendo que sim, isso torna o nosso trabalho, às vezes, de uma responsabilidade grande, né? E de um peso, né? Eu brinco quando eu estou dando supervisão que, assim, é preciso ter uma capacidade de suportar o peso da própria cabeça, se você escolhe ser psicoterapeuta, né? Tem um custo, ainda que seja um trabalho fantástico, né? Uma coisa interessante que você já está trazendo, né, que a solidão ela é um fato dado de realidade. Nós somos indivíduos que temos aí um limite, né? Nos separamos do outro. A gente não se mistura no outro a ponto de saber que estamos com alguém sofrendo junto com a gente. Somos indivíduos. Então é um fato dado. Mas o problema parece ser então a percepção de estar sozinho, não o fato de estar sozinho. E aí é muito mais sofrido a sensação da solidão do que ela em si. Hoje a gente vê até uma discussão sobre a diferença de solidão e solitude, de que solidão é sofrer com estar sozinho e solitude é estar sozinho com uma função. Sabe o que é que eu lembro, Luiz? Tem um filme argentino que fez muito sucesso, assim, é um filme fantástico. Eu posso estar errado se minha memória me falha, mas eu acho que o título é O Segredo dos Seus Olhos. E é um filme complexo, assim, tem uma trama ali de vingança, né? Não lembro exatamente qual é a história, mas uma cena me marcou profundamente, assim. E eu vou dar spoiler, senão não vou conseguir falar do ponto. Tem um sujeito lá que é vitimado por um outro, né? Enfim, sofre algum mal feito, que eu não lembro exatamente qual foi. E em algum momento ele resolve se vingar e ele captura, sequestra, né, essa outra pessoa, coloca ela em cárcere, mas é incrível. O filme consegue transmitir isso de uma forma angustiante, que a punição não é torturar esse sujeito. Ele deixa esse sujeito em cárcere, ele continua alimentando, cuidando, mas ele não interage, não fala. E eu lembro dessa cena final de um outro desesperado, e o que o outro pede não é assim, me solte, é assim, fale comigo. E é angustiante, né? Quando você para realmente para pensar nisso, eu acho que é uma imagem de uma solidão absurda, né? Assim, é um sujeito que, sim, como todos, ele está ali, ele tem de lidar com essa dimensão da sua experiência, desse fato que você trouxe, né? Mas não poder ser escutado, né, ter um interlocutor, alguém que responda à sua fala, é assim absurdo, né? E aí daí eu consigo pensar muitas situações onde isso se torna produtor de sofrimento, né? Acho que quando a gente fala de solitude, a gente está longe disso, né? É aquele momento onde intencionalmente você se recolhe para estar com seus pensamentos e sentimentos, mas imagina estar em uma condição onde isso não é uma escolha, né? É uma imposição, como no filme, né? É angustiante, né? A solidão nesse sentido, assim, tentando entender como você está colocando, né? A solidão nesse sentido é uma solidão que não é de estar desacompanhado, mas de não ter relação, não estar em relação. Ele estava com a pessoa lá, mas não se relacionava com ela. Eu li uma vez eu não lembro o autor, é uma pena não ter anotado, porque eu gostei tanto da frase. A pior solidão não é vivida no alto da montanha.
é vivida na cidade grande. É estar no meio de um monte de gente e não estabelecer relação nenhuma. Não é de estar sozinho. E a solitude, ela talvez ela seja muito diferente da solidão, porque a questão não é que eu estou sozinho, eu estou relacionando, mas me relacionando com transcendente, com meus pensamentos, com outra coisa. É uma forma de relação de um outro tipo. Enquanto que talvez o drama, o grande sofrimento, é mesmo estando acompanhado, não ter relação nenhuma. Agora, talvez pensando mais como aporte teórico, a gente descobrimos quem somos, né? A gente começa a narrar uma história sobre o eu a partir da interação com o outro, né? Desde muito pequenininho, é quando os cuidadores começam a dizer assim: "Você é meu filho, papai e mamãe aqui". Ou seja, a sua percepção de si, ela começa com o outro. Skinner tem uma frase muito boa que fala disso. Ele fala: "A nossa subjetividade se torna importante para a gente mesmo na medida em que ela é importante para uma comunidade verbal". Ela não nasce com a gente e a gente vai defender, comunicar, né, dividir. Não. A gente nasce em uma comunidade que vai tornando um eu importante ali. À medida que ela reage, né, ela ensina, ela responde diferencialmente, ela começa a dizer: não, isso não é seu, isso é do seu amiguinho. E aí você começa a se distinguir ali, né? Tem um outro aqui, isso não é meu, o que é que isso quer dizer? Uma criança que não entende isso não responde a isso, né? Ela briga, não, eu quero, é meu. Tem uma hora que o outro passa a ser parte do mapa, e aí elas começam a sofrer, né? Tem a frustração de não poder invadir o outro, pegar o que é do outro, tomar o que é do outro. Imagina, Luiz, e aqui eu acho que tem muito a ver com o texto que eu escrevi, assim, foi muito pensando nesse sentido. Imagina quão angustiante não deve ser quando esses outros que fazem você saber quem você é, se distinguir ali enquanto filho, enquanto amigo, enquanto pai, enquanto professor, enquanto marido, quando eles não estão mais lá. Porque morreram, porque a relação terminou, porque algo trágico aconteceu, porque você foi isolado, né? Pensando aí, né, nisso que está acontecendo muito no mundo, porque seu país foi vitimado por uma guerra e, de repente, aquele universo que era importante para que você reconhecer quem você é, né, se desfez. Ancorava a sua existência, né? Isso. Eu sou o morador desse bairro, que pertence a essa família, que estou ali em relação com essa comunidade, né, que fala esse idioma. E de repente você está numa tenda em um outro país com pessoas que respondem a você como um absoluto estranho, né? No texto, falando do meu avô, isso me fez pensar como uma consequência do próprio envelhecimento, né? Essa perda literal, né? De quando o outro morre e a idade avança e você começa a se sentir só porque não tem mais aquele fulano que é seu amigo de infância, enfim, foi uma pessoa assim, assada, né? E aquele amigo corajoso e tal. Você vai perdendo algo de si mesmo, né? Quando esse outro falta. E eu acho que essa é uma experiência de solidão, que frequentemente leva as pessoas a buscar ajuda, inclusive. Acho que é um motivo muito frequente, né, na clínica. Isso me fez lembrar uma coisa interessante quando você fala isso, de que a gente vai envelhecendo e aí as pessoas que lembram as nossas histórias e que definem a nossa identidade, elas vão se perdendo. Porque dá trabalho construir de novo. É trabalhoso reconstruir para frente. E me fez lembrar muito, eu estou lendo O Desaparecimento dos Rituais, do Byung-Chul Han, né, o autor lá do A Era do Cansaço, e nesse livro ele fala uma coisa muito interessante, ele coloca o ritual como algo de uma comunicação de uma comunidade, e que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas buscam uma autenticidade, uma construção de identidade que elas querem fazer por si, e não que o outro dê para elas. Isso que você está colocando, que o Skinner colocava que é o natural, é o que acontece, é o que nós nos definimos porque a comunidade diz quem nós somos. E hoje a gente está vivendo uma época diferente. Eu tenho que ser autêntico, então eu preciso me definir sozinho. Eu tenho que criar um personagem. E ele usa uma coisa muito interessante no livro. Ele fala que isso é feito através de uma comunicação sem comunidade. É uma narrativa que é dirigida para ninguém. Enquanto que o Skinner falava o contrário, né? É a narrativa da comunidade que me dá identidade. E a gente percebe, você percebe isso no consultório,
como uma angústia de construir-se. Eu vejo isso, né? Assim, as pessoas elas estão tentando ser alguém. Muito bom, Luiz. Eu acho que isso me faz pensar em várias coisas. E sim, né, a gente vive um tempo onde a queixa muitas vezes aparece como uma dúvida. Eu não sei o que eu quero. Mas o que essa pergunta esconde é que, assim, eu estou falhando nessa missão de me autodeterminar. As pessoas dizem que eu deveria fazer isso, mas eu não sei se isso é o que eu quero ou é o que querem para mim. Então, você tem uma busca ali por uma autenticidade, né, nas suas escolhas, nas suas parcerias, na sua realização profissional. E isso é muito forte na nossa cultura, né? Eu acho legal a gente pensar que é muito sociológico isso, né? Muito a noção que vem da sociologia. A gente precisa descrever essa experiência e não avaliar, né? Ela tem ganhos e perdas. Imagina que você nasceu há 500 anos atrás, né? Enfim, numa família camponesa. Não faria o menor sentido a pergunta de o que eu quero fazer na vida, né? Quem eu quero O que, ser que na você vai vida? ser quando crescer? Ora, você vai, Exato, tá dado, você vai fazer. Tá dado. tá dado, né? Então, assim, com isso, o sujeito não sofria com a dúvida, com será que eu tenho que descobrir o que eu quero, né? E é óbvio, né? Essa experiência tem um recorte aqui socioeconômico, tem muita gente que ainda é determinada pelas circunstâncias, não tem possibilidade de se fazer essa pergunta. Mas para quem tem, é angustiante e a gente é culturalmente cobrado a isso já no Enem, né? Você tem de escolher, você tem 200 opções de curso. Você pode fazer qualquer uma, desde que seja alguma coisa que faça sentido para você. Que raio é isso, né? Assim, como é que eu sei disso? Onde é que eu acesso a parte de mim que vai me dar essa resposta se eu quero ser médico, advogado, psicólogo, economista? Não sei, né? E E quem aí, poderá me ajudar, né? Fica parecendo a pergunta do Chapolin. Quem poderá me salvar? Você tá sozinho para resolver isso. sim, sim. E é interessante, Luiz, que uma outra socióloga, a Eva Illu, que eu gosto muito, assim, ela fala sobre o amor, basicamente, né? Assim, como é que o amor, o sofrimento, as rupturas, as relações amorosas se dão no nosso tempo. Mas pensando nessa dimensão da solidão, ela vai falar que essa dúvida, vamos voltar ao personagem aqui, esse adolescente que, assim, decida o que você quer, mas tem que ser uma coisa que te faça feliz, porque você não vai ser feliz o resto da vida numa profissão que você não gosta. E aí ele vai, como é que eu sei disso, né? Ela fala que situações desse tipo fomentaram o que ela chama de uma cultura terapêutica. Ou seja, você está sozinho diante dessa pergunta, mas tem 42 profissionais, 600 livros e diversas coisas que você vai acessar, né? Então você vai fazer uma orientação profissional, uma terapia, aí você vai ler esse livro aqui de Tendo Carreira de Sucesso. E é interessante pensar que muitas dessas coisas são úteis, de fato são úteis, né? Mas elas também muitas vezes são um aparato que exploram, né, essa dificuldade que a gente tem de nesse mundo se São sintomas, autodeterminar né? Na verdade, são sintomas Exato. Sim, do adoecimento da época. exatamente, exatamente, né? E aí se cria toda uma cultura aí, né? Eu concordo com você, eu acho que tem algo sobre o nosso tempo que é incrível. Ou seja, dadas certas condições, novamente aqui, né? Mas gozamos de uma liberdade que eu acho que é muito valiosa. Eu não sei você, mas eu gosto muito de poder decidir para onde eu vou, poder, com o que eu tenho, né, tomar decisões sobre onde eu quero estar, com quem eu quero estar, e não simplesmente ter de ser impelido a conviver com um certo grupo, pessoas. Mas isso tem um custo, né? E o custo eu acho que é um pouco esse, né? É um certo sofrimento que, como diria o filósofo de uma banda de pagode das antigas, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Você tem que escolher, né? E num mundo cheio de opções, muitas vezes, isso traz sofrimento, né? Essa ideia da liberdade, ela é óbvio que ela é muito boa. Eu só pensando aqui, né? Eu só não acho ela verdadeira, porque existe uma restrição da liberdade para a gente escolher o que é os boletos que eu tenho que pagar e diversas outras normas sociais e coisas que criam angústia por isso. Porque assim, eu posso escolher tudo que eu quiser, mas desde que isso
pague as contas, desde que isso seja aceito por isso ou por aquilo e outras normas, e aí eu acho que isso restringe a liberdade muito. E cria uma equação cuja solução é muito difícil e que eu acho que dá essa sensação de solidão, porque é um problema que não tem como ninguém resolver para mim. Eu tenho que escolher uma profissão que, tá, eu não preciso ser camponês como meu pai, mas eu preciso acertar. E quem vai me ajudar a acertar? Concordo plenamente, né? Eu acho que a parte boa desta liberdade tem muito a ver com quando você conquista uma vida que envolve muita responsabilidade, né? Ela começa depois disso, não antes. Culturalmente, parece que vende-se a ideia de que é possível uma vida completamente livre e a realidade esmaga a gente, né? Você sai da propaganda da Nike, né? Eu acho fantástico esse Just Do It, né? Esse slogan da Nike, né? Que é a ideia de assim, você pode o que você quer. Basta comprar um tênis Nike que Tênis da você vai Nike, você embora. vai estar dando É. conta. Ou a coisa do whisky também, aquele keep walking, né? E aí do outro lado tem os boletos, né? Tem os compromissos que assumimos, a cobrança social, o fato de que nossa comunidade também restringe, barra, né? E isso é condição até, né? Para que a gente não entre numa barbárie, né? Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então eu tenho uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Matheus, é um tema muito importante na medicina do estilo de vida, o tema da conexão social, né? Esse é um pilar da MEV. Entretanto, apesar de todo mundo falar e falar das repercussões, da necessidade, da repercussão para a saúde, é o único pilar que quando a gente pergunta assim, tá, e o que que a gente faz de intervenção? O que que a gente fecha a boca e fala assim, hã? Né? Você tem o que fazer na alimentação, na atividade física, e o pilar da conexão social, ela fica assim. E aí, como que a gente tem lidado com as questões de solidão na clínica, né? Você atende casais, né? Uhum, uhum. Você trabalha com isso. Como que é lidar com essas questões de solidão em relacionamentos? Aliás, É, Matheus, eu tenho um comentário para fazer aqui. Você sabe que você é citado à torta e à direita nas mentorias nossas, né? Porque eu oh, que honra! aprendi com você o conceito de intimidade. Fazer com o outro que eu não faço em público. E a gente cita isso direto, né? Para explicar o que, que é o enquadramento da relação que a gente tem com o nosso paciente, que é uma relação de intimidade diferente, mas é uma relação de intimidade. Ótima pergunta e concordo com você, né? Assim, eu acho necessário para os profissionais de saúde que eles não sejam prescritores, né? Assim, é essa coisa, toma aqui a lista, ó, você está com esse problema, siga essa dieta que vai dar tudo certo, né? Se não tiver um como, você só vai produzir frustração, né? E nada mais. E nessa esfera, sim, eu acho que as coisas são mais difíceis, né? Como ajudar as pessoas a construírem conexões sociais que sejam significativas? Eu acho que mais do que pensar em um método, Luiz, talvez a gente possa voltar um pouco ao o que é que faz de uma relação significativa ao ponto da gente fazer uma distinção do tipo, esse sujeito tem conexões sociais que o amparam ali, né? Permitem ele ter uma vida mais longeva, saudável, significativa, e do sujeito que padece por não ter isso. O que é que distingue um e outro? E aí, sim, aqui eu acho que a gente volta à noção de intimidade. Relações significativas não são quantitativas, não necessariamente. Alguém pode ter pouquíssimas relações e ter relações de intimidade, e alguém pode ter muitas, o que você falou, né? Essa solidão da grande cidade. Alguém pode estar imerso em muitas relações e não ter relações de intimidade.
que é uma relação de intimidade, né? Um conceito esse que você se referiu, acho que são relações onde a gente pode agir para com um outro de formas que seriam socialmente puníveis, só que ao invés de ser punido, censurado, barrado, a gente é acolhido, aceito. Mas não só, tem um outro que faz isso de volta. É quando a gente, voltando a essa cultura da autenticidade, a gente tem esses ditos muito, para mim, muito adoecedores de encontre a melhor versão de si mesmo, né? Intimidade tem a ver com ter parcerias que suportam a pior versão de você mesmo. E não a melhor. Exatamente, né? Quando você tem relações onde um outro acolhe isso, não é aceita, não é fala, esse é bonito, não, mas acolhe, assim. Esse também é você. Eu continuo aqui mantendo uma relação de afeto contigo, mesmo sabendo que isso que você está falando, isso que você fez, isso que você é, essa sua história, essa sua memória, né? Esteja aí também. Quando as relações têm esse componente, né? Ele é um componente de intimidade. E aí a gente pode pensar, primeiro, o profissional de saúde pode ter uma relação deste tipo com o paciente? Eu diria que em partes. O médico e o psicólogo são pessoas para quem os pacientes vão contar experiências e fatos, memórias sobre si mesmo que eles não contam para mais ninguém, né? Então, há um espaço ali onde você vai ser esse outro que vai ouvir a pior versão do paciente e vai ser fundamental que você acolha, né? Porque imagina o que acontece quando um sujeito vai ali contar sua dificuldade de lidar com sua luta contra o tabagismo e a resposta do médico quando ele fala, tô tentando, tá difícil, eu já me vi tendo de esconder porque eu me comprometi com a minha parceira que ia parar, mas eu não consigo. Imagina se a resposta do médico ali, que está cuidando desse sujeito, é dizer assim, né, tá fazendo merda, né? Assim você vai morrer cada vez mais cedo, né? Sim, já foi, né? E o duro é que acontece. O duro é que acontece. Eu imagino. Então, profissionais de saúde, eu acho que precisam ser conscientes dessa experiência para que os pacientes continuem tendo na relação com o profissional um espaço de intimidade, ainda que ele não seja bidirecional. Às vezes pode ser, inclusive, mas nem sempre, né? Às vezes é extremamente útil que o profissional também compartilhe algo sobre si que ajude o paciente a dizer, é seguro falar de mim aqui, ainda que essa seja uma medida a ser tomada com muita cautela, claro. A autorrevelação, né? O termo técnico que a gente usa. Perfeito, o termo técnico é autorrevelação. Mas a gente pode também, Luiz, investigar, né, se esse paciente está imerso em relações onde ele pode gozar disso, né? E às vezes parte do nosso trabalho, né, do psicoterapeuta, acho que nesse caso mais especificamente, porque ele vai ter uma convivência muito intensa com o paciente, às vezes, na ausência deste tipo de relação, ele vai ser aquele com o qual o paciente vai construir esse tipo de relação e, a partir disso, ele vai poder identificar possibilidades diante das outras, né? Ele vai poder aprender a estar com a dificuldade de mostrar algo de si, de ser acolhido por isso e de que ganhos vêm disso, para que ele possa também se arriscar a fazer isso fora da terapia, né? Às vezes o terapeuta vai ser literalmente uma ponte. Vai ser o primeiro experimento, primeira Exatamente. experiência da pessoa. A gente usava um termo de relações revisionais. Naquela relação com o terapeuta, você revisa muita coisa que viveu com outras pessoas e refaz aquilo de um outro jeito, para servir como uma modelagem, né? Exatamente. Eu acho que muitas vezes o como faz, mais do que descrever e investigar, é construir isso a partir dessa relação e, eventualmente, a partir disso, ajudar esse indivíduo a construir isso em outras relações. É engraçado, Luiz, porque eu acho que isso, às vezes, toca num ponto, fico imaginando que talvez vocês compartilhem também, vocês que são médicos. Às vezes, as circunstâncias vão colocar você nessa posição de ser um parceiro com quem se desenvolve uma relação um pouco mais profunda que vai ter um impacto importante na vida do paciente e ele não vai ter outras oportunidades de viver isso em outras relações.
Eu tenho uma grande amiga que é uma terapeuta infantil, assim, de mão cheia, e quando ela me fala de famílias muito marcadas por negligência, abandono, violência, e ela atende a criança. E eu fico pensando, nossa, deve ser difícil. Ela fala de alguns pacientes que falam, eu queria morar com você. Eu gosto de vir para cá porque aqui eu me sinto seguro. E o terapeuta não vai, nem sempre, por mais que ele trabalhe, ele não vai modificar todo o contexto daquela criança. A criança vai voltar para esse lugar. Que dados, claro, resguardados certos limites que envolvem violência, abandono, são circunstâncias, né? E aí eu pergunto, eu falei para ela assim, Tawane, o nome dela, e faz o quê? Ela falou, Matheus, nada, você oferece aquele espaço para que esse paciente, talvez, quando entrar em outro momento, que tiver mais autonomia para escolher as relações, se lembre do que é ter uma conexão social segura com alguém, para que ele possa, ao invés de evitar isso para se proteger, porque não teve, também buscar por isso, né? Tendo experimentado uma relação de melhor qualidade, né? A hora que tiver condição, ele passa a buscar algo, pelo menos daquela qualidade, e aprender a reconhecer. Porque muitas vezes, isso eu percebo às vezes na clínica, muitas vezes as pessoas não têm um modelo de bons relacionamentos. Não sei se eu consigo explicar isso bem, mas elas estão tão acostumadas com relacionamentos ruins que elas não veem possibilidade de sair daquilo e de ter relacionamentos de melhor qualidade em outros lugares, com outras pessoas, e acreditam que e isso é uma barreira, às vezes, para, usando uma expressão errada, mas quando a gente prescreve, né, intervenções ligadas à conexão social, há uma certa descrença, desesperança de que em outro lugar vai haver alguma relação de qualidade melhor do que aquela, porque as que ela viveu até hoje foram ruins, né? Assim, então é que meio aquela coisa assim, ela sempre tomou vinho de qualidade ruim, né? Enquanto ela não tomar um muito bom, ela não vai ver a diferença. É aí que eu acho que volta e meia a gente encara esses dilemas, né, Luiz? Assim, de opa, então vou dar um passo para trás e talvez simplesmente ser uma micro-relação onde há sensibilidade, interesse genuíno, cuidado, já vai ser tratar, vai ser parte do que é tratar. Talvez isso abra espaço para que esse sujeito se arrisque a buscar por isso fora, mas e eu acho que o consultório, nesse sentido, ele é muito privilegiado, né? Porque isso não só é parte do nosso trabalho, mas a gente tem algum controle sobre aquelas condições ali, né? Se no meio da vida precária, podemos oferecer um espaço realmente acolhedor, né? Interessado, que sinalize. E eu acho muito lamentável quando a gente ignora isso, né? E você, ao invés de se relacionar com o seu paciente, você começa a olhar para a patologia. Nessa hora já se perdeu esse espaço de conexão totalmente. Falta olho no olho, não é porque olhar no olho é importante como um ritual, né? Mas porque isso comunica interesse pelo sujeito, né? Não só pelo problema que ele traz, ou pela doença que ele tem, ou pela queixa que ele traz, né? Então, eu acho que às vezes a gente fala de tudo, a gente estuda muito a doença, né? Mas a gente esquece do básico. E aí eu acho que pode ser um princípio, Luiz, assim. Isso é tratar a solidão, essa possibilidade de ter relações onde um outro vai fazer o possível para se interessar, para te entender a partir de suas palavras, vai mostrar que ele está escutando, né? Vai devolver na forma de um gesto que diz, vê se eu entendi bem, então o que você está me trazendo é mais ou menos assim, ou seja, ele está dizendo, eu estou tentando te escutar, estou articulando bem, você quer acrescentar alguma coisa? Ou não, entendi mal. Como tudo isso é fundante, né, para todo o resto do tratamento. E, Matheus, já que você citou, né, o caso da sua colega, né, que atende criança, tem um tema com frequência, discutindo com os nossos alunos, a gente fala dessa comunidade de prática que é a tribo da MEV. Os alunos falam assim, nossa, eu achava que eu estava sozinho, que só eu pensava nisso, só eu queria isso, só eu sonhava com isso. E isso sempre traz para mim uma questão que é a questão da solidão nossa,
como profissionais de saúde na nossa prática clínica, porque é o ter que estar ali e a sensação de que, bom, sou eu que resolvo isso aqui, eu vou ter que resolver. Isso na medicina, ela ganha um acento um pouco diferente por conta da fantasia do poder do remédio. Eu brinco que o remédio é um fetiche. Ele tenta substituir a potência que devia estar sendo colocada em outro lugar. Ele é um fetiche às vezes. E ele falha. E isso traz a questão de que, assim, bom, eu tenho que resolver. A gente tem muita aluno que fala assim, não, mas sou eu que tenho que resolver. Eu que tenho que resolver, eu tenho que dar jeito. Né? E às vezes a gente tem que dizer, olha, você não precisa fazer sozinho. Você pode contar com outro profissional, você pode contar com outra pessoa. Mas existe essa sensação da solidão da prática. Você e o Thiago falam muito disso. Percebo muito vocês falando disso, desse lugar do terapeuta e do sofrimento que ele tem de estar ali. Como que é isso? Como que a gente lida com essa solidão da nossa prática? Os psicanalistas têm uma expressão muito boa, Luiz, para se referir a esse lugar que o profissional está, né? De o outro espera que você seja aquele que vai resolver. É óbvio que não é tão simples assim, mas eles chamam isso de você está no lugar de um suposto saber, né? Você é o sujeito do suposto saber. O outro supõe que você tem tá resposta para o problema dele, né? Assim, você vai dizer alguma coisa, você vai prescrever uma medicação, você vai entregar um método que ele finalmente vai sair daquilo, né? Vai melhorar, vai mudar um hábito, vai parar de se sentir só. Eu acho que esse é um primeiro ponto, né? A gente tem essa imagem, muitas vezes, do profissional. E acho que isso foi perfeito. Eu imagino que na medicina, essa expectativa de que o seu conhecimento e sua autoridade vão, de fato, resolver é bem maior, né, do que em outras áreas da saúde. Eu acho que o segundo ponto, Luiz, é que o profissional ele vai se sentir só, em alguma medida, primeiro porque ele sabe, ou deveria saber, que isso é uma fantasia. Então, ele é consciente de que você não vai conseguir entregar a pílula mágica. Nem sempre. Talvez se o problema for muito simples, até que vai, né? Mas diante de problemas mais complexos, que eu diria que são a maioria, né? Que envolvem hábitos, problemas que envolvem padrões de comportamento, histórias antigas, né? Não, você tem um trabalho colaborativo e de tentativa, né? De esforço mútuo ali, envolve conhecimento, mas ele não é do tipo eu vou resolver. Então, o profissional sabe disso, ou deveria saber. E eu acho que terceiro, mais uma variável aí para a gente entender essa solidão do profissional, é de que não é uma relação bidirecional, né? As suas decisões, elas devem ser em benefício do paciente, mas não o contrário. O paciente tem a liberdade de responder a você como ele quer, e é importante que ele tenha isso, mas a sua resposta a isso deve ser em benefício dele. É diferente de uma amizade, né? Acho que até na outra conversa a gente falou um pouco disso, né? A amizade é um fim em si mesmo. A relação entre profissional e paciente, ela pode ser muito amigável, mas ela é em benefício de um, não de dois. Eventualmente é em benefício de um em sacrifício do outro, né? Eventualmente, nessa profissão, você vai ter de, digamos, passar raiva porque reagir a uma situação não vai ser benéfico para o seu paciente. Sendo muito literal aqui, usando uma situação frequente, né, no consultório. Então, você sabe o que é estar nessa condição de consciência de que você não tem todas as respostas e de unidirecionalidade de que essa relação deve servir primariamente a um e muitas vezes em detrimento de você. Agora imagina fazer isso 24/7, né? Não que alguém trabalhe 24/7, mas de segunda a sexta, de 8 às 18. Tem isso, né? É solitário, né? É diferente de outras profissões. Você não tem um colega de trabalho ali com você que você fala, cara, dá uma segurada aqui, preciso respirar, preciso tomar um café, preciso bater um papo. Não, não tem. Ou me ajuda a resolver aqui, ó. Estou lidando com esse caso, ainda que você tenha uma comunidade em outro espaço, na clínica, frequentemente, ela não está acessível. E aí, Luiz, apontando um pouco para isso que eu sei que vocês fazem de uma forma incrível, a gente briga por isso, precisamos de comunidade. E a comunidade, a construção de uma comunidade, eu acho que ela é muito diferente de
Me veio uma analogia aqui que pode ser esclarecedora. Se você tem outras relações que vão te dizer, não, vá por aqui, você vai discutir o caso. Aí você procura lá um profissional mais experiente, você leva o caso para ele, e ele vai falar, ó, eu acho que o caminho que você está indo não é bom não, vai por aqui, porque tem uma prática melhor para lidar com esse problema. Isso é importante? É. Mas não é isso que a gente está chamando de comunidade. Isso aí é pegar aquele saber que você não tem e procurar outro sujeito que você imagina que tem. Você repete a fórmula, né? Assim, não, eu não sei lidar com esse caso aqui, então vou procurar alguém que alguém que sabe vai me ajudar a lidar com esse caso aqui. Eu tinha uma Aí professora não que é falava que o importante não era saber, era ter o telefone de quem sabe. exato. Perfeito, né? Ainda tem uma hierarquia. Uma comunidade pode envolver sujeitos que estão em relações de hierarquia. Ela pode envolver professor, aluno, mas ela tem também horizontalidade. Então, frequentemente, é aquele espaço onde eu me sinto seguro para compartilhar com outros que nem sempre eu sei o que fazer. E os outros, promovendo intimidade, ao invés de dizerem faça isso ou aquilo, eles dizem reconheço isso. Eu também. Volta e meia. Vamos trabalhar junto aqui para construir algo a partir das nossas limitações que seja seguro. Então, uma comunidade é um lugar onde esse sujeito pode voltar e ficar à vontade para poder mostrar isso que ele vive na prática dele, né? Isso é muito diferente de orientação, de supervisão, stricto sensu. Isso é mais do que isso, né? Isso envolve relações ali que são de intimidade, um espaço onde é possível compartilhar a intimidade do sofrimento do nosso trabalho. Às vezes, quando a relação é hierárquica, você vai pensar muito bem antes de falar. Você não vai querer aparecer como um profissional deficitário que está meio perdido. Você vai mostrar assim, arranhar a dúvida para conseguir encontrar algum espaço ali. Né? Mas numa relação de intimidade, você fala, pô, é seguro aqui, ninguém vai me punir porque eu estou mostrando o que eu não sei, né? O que me atormenta, o que me angustia no meu trabalho. Então, eu acho que essa é a saída, Luiz, para esse problema, né? Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Porque muitas vezes o que a gente procura não é a resposta, não é a solução. Uma grande professora minha, ela falava muito assim, quando eu estava fazendo residência, ela falava, Luiz, os casos difíceis para você, eles são difíceis para mim também. Eles são difíceis para todo mundo. É bem possível que o que você não der conta, ninguém vai dar conta. A questão é o quanto a gente precisa sentir seguro, saber que tá, eu não estou fazendo nada errado e não estou sozinho nisso. Outras pessoas também falham nisso, ou isso não tem solução mesmo, tá certo, eu não estou errando, eu não estou sendo negligente. Tem muito mais a ver com algumas certezas de conduta do que a resposta correta no fim. É muito mais o sentir que você tem uma rede de segurança ali. E acho que você fez uma observação importante, Luiz. Essas duas coisas não estão em oposição, né? Frequentemente a comunidade deve, ou quem está à frente dela, deve sim ser diretivo, no sentido de, olha, você não está fazendo certo, você precisa parar e rever o que você está fazendo. Mas a questão é que, se for só isso, não é uma comunidade. Precisa ter mais elementos, né? Elementos que abrem espaço para conexão, né? E eu não sei você, mas eu fui formado em um ambiente muito hostil, se a gente pensar em comunidades, assim. Eu lembro, por muito tempo na minha formação, nos primeiros anos de clínica,
era um pesadelo para mim ter de falar da minha prática para profissionais mais experientes do que eu, porque era um ambiente que eu ia ser punido, basicamente. E, de novo, né? Às vezes a punição pode vir com direção, mas o problema é que eu não me sentia nem um pouco seguro para dizer estou perdido. Mesma coisa? Não, Matheus, sim. Na medicina isso não existe, né? Assim, em alguns momentos é um processo. A gente até tem um podcast aqui no MevRec que é sobre o currículo oculto. Né? O currículo oculto é sobre aquilo que não está descrito na formação, mas acontece no processo. E como isso determina, às vezes, relações até com os nossos pacientes, né? E a gente discute nesse podcast as deformações da formação, feitas pelo currículo oculto. E muitas vezes, quando você vai discutir um caso com um professor, eu tive essa experiência, era uma coisa assim, nonsense, assim. Você tinha que discutir porque você tinha que aprender, mas quando você chegava lá, você tinha que saber já, você não podia não saber. Então, se você não soubesse, você estava pedindo ajuda porque você não sabia, mas se você não soubesse e mostrava que não sabia, você levava burdoada. Então, assim, é um processo muito louco, né? Louco, literalmente. Isso aí, Matheus, foi uma ótima conversa. A gente está chegando aqui no fim dessa gravação desse episódio. Foi muito bom a gente discutir, ainda mais porque a gente compartilha aí de algumas visões teóricas aí semelhantes, né? A gente usa muito da terapia de aceitação e compromisso aqui dentro da medicina do estilo de vida. Você hoje está fazendo uma jornada aí com o livro da Aprendendo Terapia Baseada em Processo, né? O livro do Reis, que a gente usa, que o MevChange, ele é todo baseado nisso. E queria te agradecer muito por ter trazido. O seu texto, ele é bem tocante, ele é bem provocativo, e ele trouxe a ideia da solidão e casa muito com os problemas que a gente vê na medicina do estilo de vida. Obrigadão por ter aceito. Eu que agradeço, Luiz. Sempre um prazer, sempre muito divertido. Agradeço o convite e disponham. Espero que tenhamos mais oportunidades, estou à disposição. Isso aí. Obrigado, Matheus, de novo. E esse foi mais um episódio do MevRec, podcast mais Mev do Brasil, aqui feito pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Até o próximo!